Sejam bem-vindos ao seu canal Histórias Diferentes. Hoje narrando uma história nunca contada, com o episódio Os Julgamentos de Deus. Em momentos pontuais, Deus fez julgamentos. Quando o homem desobedeceu a Deus, teve um julgamento que vamos objetivamente analisar. Quando Adão comeu da árvore da ciência do bem e do mal, que de antemão sabia das consequências que seria a morte, o homem esconde de Deus. Quando chamado, comete seu segundo erro. Viram que estavam nus, fizeram roupas de folhas para cobrir sua nudez, fazendo um culto falso, indo na presença de Deus inadequadamente, sem arrependimentos, apresentando desculpas esfarrapadas e roupas impróprias. Deus esclarece os fatos, restabelecendo a verdade. Para remir os pecados, tem que haver arrependimento e derramamento de sangue. Deus sacrificou animais puros, sem defeito e inocentes. Tirou suas peles e fez suas vestes. Faz o relatório da sua sentença, na qual estabelece a única saída, a morte de Jesus, para esmagar a cabeça do diabo, que introduziu o pecado e a morte no mundo. Gênesis 3,15. Segundo julgamento. Quando houve o primeiro homicídio, Caim matando Abel, Deus também não deixa barato. Aqui aprendemos outra lição. O culto correto que Deus aceita não é qualquer um. Abel, pegando ovelha, matou e espargiu seu sangue e queimou em holocausto. Foi aceito por Deus visivelmente. Caim apanhou os cereais e no altar queimou. Seu culto não foi aceito por Deus. Fato que provocou em seu coração o ódio contra seu irmão, vindo cometer o primeiro homicídio. Deus penalizou Caim, mandou que fosse para uma terra distante, mas colocou uma marca de livramento para que ninguém o matasse. Eva achava que ela é que daria à luz aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Tinha esperança que fosse Abel, já que Caim era um mala. Quando nasceu Sete, ela pensou, vai ser esse. Ela estava equivocada. Não era para aquele tempo e nada substitui o sacrifício remidor de Jesus, que sendo Deus, nasceu de mulher, sem a interferência do homem, não pecou e morreu na cruz no meu lugar. Bom, Adão com sua família e descendência formaram um povo denominado povo de Deus. Caim, por sua vez, com sua maldade, prepotência e outras perversidades, formaram o povo denominado Filho dos Homens. Fizeram uma coisa boa, filhas bonitas. Aí a coisa complicou. A população aumentou muito
E os filhos de Deus viram as filhas dos homens, que eram bonitas. Tomaram como esposas. Aí misturou tudo. Como consequência, a humanidade ficou ruim demais. As coisas ruins proliferam com muita facilidade e velocidade. A maldade era tanta que Deus não suportou. Vou reduzir a idade do homem para 120 anos. Mas para isso ele tinha que mexer na estrutura do mundo de então. Olhou para a terra e procurou um justo. Eu tenho certeza que foi muito difícil. Ele tinha que atender aos pré-requisitos. Achou finalmente Noé. Noé, por ser justo, condenou todo aquele povo. Não literalmente. Deus mandou Noé construir uma arca. Deu o projeto. Ele fez. E ele fez. Porque Deus, iria destruir toda a humanidade. Ele creu nisso. Por isso foi escolhido. A história da Arca de Noé, corrigindo as distorções das várias tentativas de imputá-la como um mito e não um juízo profético de Deus, tem a nossa história como pano de fundo, a Bíblia. Quando eu era criança, lembro que na sala de nossa casa tinha uma gravura em forma de quadro da Arca de Noé. Quando eu olhava, sentia uma coisa ruim, sentia mal, angustiado. E até hoje não houve mudança nas gravuras ou retratos da suposta arca. Em todos apresenta um barco de proporções pequenas, com uma janelinha do lado direito na proa, no alto, que mal dá para enfiar a cabeça. Portanto, por não crerem na Bíblia, não tem nem o trabalho de retratar com fidelidade mínima um projeto maravilhoso de Deus. Há um errôneo conceito, quase que universal, que labora em torno da Arca de Noé. Em certa cidade mediana, em tempos passados, onde a Bíblia estava sendo ensinada como currículo do ginásio, uma professora devotou 3 dias consecutivos ao estudo e reconstrução imaginária da Arca de Noé. E então fez uma série de perguntas sobre o assunto inteiro. As perguntas, em número de 20, tinham por intuito destacar somente aqueles pontos da narrativa que usualmente são críveis. No fim do teste de cada aluno, se indagou quantas das perguntas poderia ter respondido um mês antes. Mais de 50% deles respondeu nenhuma. 67% respondeu de nenhuma, somente 3%. Para quase todos aqueles jovens, mesmo depois de ter-lhes sido permitido que relessem a narrativa do dilúvio no livro de Gênesis, aquela casa flutuante divinamente planejada, que incluía 4 famílias humanas, com pelo menos 1.700 pares de mamíferos, talvez 10.000 pássaros, além de répteis, insetos e alimentação para todas essas criaturas, pelo espaço de 1 ano e 10 dias,
parecia como pouco mais que uma armadilha, mais mal pensada, imundas e sem conforto que se possa imaginar. As originais descrições desses alunos apresentavam a arca como um barco de dimensões de um celeiro comum de fazenda, do tamanho moderado, dentro do qual haveria um ambiente quase hermeticamente fechado. Não fora uma minúscula janela posta em algum lugar no telhado, absolutamente escuro e apertado, excetuando aquela mesma minúscula janela, que dava alívio para o conglomerado de homens e animais, que encheria os 3 andares da arca, praticamente até o teto. O barco teria ficado tão densamente ocupado que não podia haver lugar disponível para currais, gaiolas e ninhos, porque parece que o espaço por baixo dos animais de maior porte deveria ter sido utilizado pelos menores, ao passo que os insetos e os pássaros zumbiam pelo ar, e os maus odores devem ter sido indescritíveis. Qualquer jovem capaz de refletir e que tenha conhecimento das condições necessárias de higiene, ventilação e medidas sanitárias, deve saber que, exceto tivesse havido um grande milagre, nenhuma vida poderia ter subsistido, nem mesmo por 3 semanas em tal lugar, conforme a maioria das pessoas compreende que a Arca de Noé teria sido. Assim sendo, como poderíamos acreditar que milhares de vidas foram sustentadas em tal lugar pelo espaço de 375 dias? Nas próprias Escrituras não aparece o menor indício quanto à narrativa da Arca de Noé, que teria sido operado um milagre divino para manter condições saudáveis e de sobrevivência na mesma. Trata-se de um maior vaso do que a maioria das embarcações que geralmente cruza os oceanos hoje em dia. Dentre 347 grandes navios a vapor, registrado com tonelagem de 10 toneladas ou mais, há menos de 25 deles cuja profundidade e largura sejam maiores do que a embarcação que Noé planejara. Planejara não, construiu. E foi somente nesses últimos poucos anos que o comprimento dos navios transatlânticos foi aumentado em proporção à sua profundidade e largura, acima das proporções da arca que sobreviveu ao dilúvio. Antes do ano de 1609, quando Peter Jansen da Holanda construiu o primeiro grande navio que seguia o modelo da Arca de Noé, os vasos transatlânticos eram geringonças desajeitadas e as perdas no mar eram constantes. Porém, o novo padrão revolucionou a ciência da construção naval, pois descobriu-se que uma embarcação construída segundo aquele antigo modelo dado por Deus podia transportar nada menos de 1/3 a mais de carga que os navios então em utilização. Por volta do ano de 1890, ou dificilmente se poderia encontrar um navio de alto mar que não tivesse sido construído de acordo
com as proporções quase exatas da Arca de Noé. Desde esse tempo, a tendência tem sido aumentar o comprimento dos barcos em proporção à altura e à largura, para aumentar a velocidade de deslocamento. Uma questão com a qual Noé não se preocupava. Por exemplo, o Leviatã, o maior de todos os navios a vapor do mundo, se compara com a Arca de Noé dentro das seguintes proporções. O Leviatã, 290 metros de comprimento, 30 metros e meio de largura, 32 metros de altura. A Arca de Noé, 171 metros de comprimento, 28 metros e meio de largura e 17 metros de altura. Todavia, Noé não precisava de nenhum Leviatã, pois a embarcação que ele construíra era suficientemente cômoda. Se ele tivesse reservado metade do espaço que se dispensa aos modernos transatlânticos para cada mamífero, como um cavalo, e diz que o mamífero médio não é maior do que um gato caseiro, então haveria espaço disponível para todos eles no primeiro andar. No segundo andar, certamente, havia espaço suficiente para os répteis, os insetos e os suprimentos de alimento, sem que houvesse qualquer perigo de que uns interferissem com os outros, porquanto Noé fez compartimentos dentro da arca, a fim de proteger e restringir os animais segundo a necessidade. No terceiro andar, havia acomodações abundantes para as 4 famílias viverem em separado, com talvez os 10.000 pássaros em gaiolas a cantar para eles. Deus não haveria de exigir de Noé e de seus filhos que todos vivessem juntos, porque a ordem divina anteriormente baixada é que um filho deixasse pai e mãe e se juntasse à sua esposa. De fato, dentro daquele único andar, poder-se-ia ter construído 32 modernos bangalôs de 5 dependências, deixando ainda amplo espaço entre eles para calçadas, varais de secar roupa e latas de lixo. Na arca havia compartimentos, apartamentos, currais, gaiolas, abrigos, segundo era requerido pela natureza de seus ocupantes. Noé teve à sua disposição nada menos de 120 anos para construir uma estrutura e uma semana para enchê-la de seus ocupantes, 2 de cada dos animais imundos e 7 dos animais limpos. Mas talvez nenhuma ideia ilusória a respeito da Arca de Noé é tão errônea e tão prejudicial como a que diz respeito às suas janelas. Porquanto sem luz e sem ar, a narrativa continuaria incompatível para com os escrupulosos exigências de higiene que o livro de Levítico nos mostra ser uma das características de Deus. Havia apenas uma janela na Arca de Noé, e essa tinha apenas um côvado, ou seja, cerca de 45 centímetros. O autor sagrado não precisou dar-nos em números qual o comprimento da janela, porquanto o comprimento fica subentendido dentro da frase de Gênesis 6,16: farás ao seu redor uma abertura de um côvado de alto.
Em outras palavras, a janela tinha um côvado de altura, 45 centímetros, e se estendia ao redor de toda a arca, em cada andar imediatamente abaixo do nível do teto, dando a cada andar uma janela de cerca de 480 metros quadrados, e havia 3 andares. Também havia uma porta para cada andar, posta ao lado da arca. Os arquitetos e construtores modernos não poderiam melhorar essa estrutura. Quer no ponto de vista de admissão de luz, quer no ponto de vista de remoção dos odores ou de circulação de ar. Essa é a Arca de Noé, cômoda, adequada, sanitária, divinamente planejada. Após mais de 40 séculos, as excelências da grandiosidade Arca de Noé só foram equiparadas pelos modernos navios construídos pelos melhores estaleiros do mundo, quando eles foram modelados segundo o plano da Arca de Noé. Deus é que fechou por fora a arca. Depois que fechou, ficou ainda sem chover 7 dias. Havia possibilidade de salvação? Não. Durante 120 anos, Noé construiu a arca, enquanto pregava o juízo de Deus. Para todos, ele era um louco. Talvez se vivêssemos naquela época, não creríamos também, porque nunca havia chovido. Havia no entardecer um vapor que irrigava a terra, mas chuva? Não havia chuva. Fiquei pensando no pai de Noé e seu avô. Fui na Bíblia, com muito trabalho, descobri que o pai de Noé morreu 5 anos antes do dilúvio. E o avô, Matusalém, no ano do dilúvio. Seria duro para um filho ver seu pai morrendo afogado, ou mesmo seu velho avô. Fiquei também pensando, por que Deus, após fechar a arca, levou 7 dias para começar a fazer chover? Apenas deduzo, não posso afirmar. Deus tinha dito que reduziria a idade do homem para 120 anos. E isso só aconteceu após o dilúvio. Deduzindo, digo que Deus, como na criação, levou 7 dias para destruir e mudar toda a estrutura antiga. Ele refez as camadas que protegia o povo anterior dos raios solares, fazendo a terra e todo o contexto com prazo de validade menor. Usou como metáfora os mesmos 7 dias da criação. Prova é que pôs o arco-íris no céu para tranquilizar Noé, dizendo que não destruiria o mundo mais com água, agora será com fogo. E a volta de Cristo está muito perto. O santo está sendo profanado com cultos falsos, e a desobediência, pecado, impera. O homem então passou a viver 120 anos. Quer uma prova da existência da arca? Eles estão fazendo escavações lá no Monte Ararat, mas não vão achar. Ou se achar, tanto faz. Mas a prova inequívoca está aqui. O povo de Israel, que é semita, descendente de Sem, filho de Noé, o qual foi em tese contemporâneo de Abraão. Gostou da história? Deixe seu like.
aperte no sininho de notificações, compartilhe e o meu muito obrigado e que Deus nos abençoe.